Estamos de volta aqui da Barbearia Resenha, com Resenha FC, com o presidente do Veranópolis, Gilberto Generosi, e o homem do futebol, gente de futebol, Ademir Bertogro, para falar um pouco deste campeonato gaúcho, né, do Veranópolis. Agora, presidente, o Ademir falava na dificuldade sempre de formação da equipe, de se buscar atletas, até por ter um calendário da própria qualidade hoje do atleta ao longo do tempo, mas falando financeiramente, como é que se encontra o Veranópolis hoje, temporada a temporada, foi tranquilo e buscar, hoje o senhor também com a sua empresa podendo estar com a marca dentro do Veranópolis, mas como foi isso dentro de uma montagem e do produto também que é o Veranópolis Esporte Clube? A dificuldade, eu estou no Veranópolis, essa é a 20ª temporada, e eu vou te dizer que as dificuldades sempre são maiores. Aumenta de temporada a temporada. De temporada a temporada, o Ademir falou ali pela qualidade dos jogadores. Então a dificuldade que nós temos na montagem que o Ademir tem, ela é imensa. O pessoal não sabe a dificuldade que é para conseguir 25, 26 jogadores do nível que a gente deseja, do nível que a gente quer para disputar no nível que o Veranópolis disputa. Sempre da parte da metade da tabela para cima. Mas isso a gente tem conseguido fazer, a gente tem conseguido acompanhar. O Veranópolis, quando eu iniciei em 2000, ele devia ao dinheiro de hoje R$1 milhão, que é bastante para a arrecadação que a gente tinha. Hoje uma cota de televisão atual. Uma cota de televisão, exatamente, uma cota de televisão. Para o campeonato todo, não? Isso. E a gente conseguiu ir pagando e revertendo com algumas coisas que o Veranópolis fez dentro, algumas estratégias que o Veranópolis fez e a gente tem conseguido terminar, se não no azul, pelo menos não devendo. Nós não devemos absolutamente nada para ninguém nas últimas 3 temporadas, quando termina, nem na Federação Gaúcha a gente fica devendo. Conseguimos pagar todos os jogadores, que isso é ensinamento lá do pessoal quando começou o Veranópolis, que o primeiro dinheiro que chega é o dinheiro do salário do jogador. Então ninguém sai daqui de Veranópolis sem receber o seu salário. Todo dia 10, o dia 15 a gente tem conseguido pagar. Só que sim, as dificuldades elas estão muito grandes. Quanto é que é uma folha hoje, presidente? É 280 mil, 250 com impostos e tudo. Porque quando se fala em folha, muitos falam só naquilo que paga para o jogador. Não é isso. Tem impostos, tem todas as despesas que envolvem uma folha de pagamento. Quem tem empresa sabe como é que é o custo de uma folha. Então, nossa folha, o nosso custo hoje é 280 mil, mais a parte de logística depois que a gente tem. Então, como eu ia dizendo, né, as dificuldades elas estão sempre maiores. Ano passado, 2018 e esse ano 2019, até nos patrocínios de se colocar na camisa. Esse ano nós perdemos o nosso patrocinador Master, que estampava sua marca na frente da camisa, e isso aí foi um baque bastante grande na parte financeira. Aí eu tive a oportunidade de colocar, claro, não com os números que o patrocinador do ano passado colocou no Veranópolis, mas a gente colocou, nós vamos aparecer, isso aí nos interessa, nós estamos numa fase na minha empresa de aparecer, nós precisamos botar a nossa cabeça para fora, e nada melhor que o esporte, nada melhor que a primeira divisão do Campeonato Gaúcho para colocar a marca na camisa. Então isso aí é uma coisa que só surgiu porque nós perdemos o patrocinador Master. Para nós não termos a camisa branca na frente, a minha empresa, minha filha, que é administradora, que é financeira, nós resolvemos fazer esse investimento aí no Veranópolis. Ajudar o Veranópolis e, consequentemente, nos ajudar agora, também. O presidente, para colocar isso da cota, né, que todo mundo fala, e agora vai se ter, se fala na Globo, né, que é detentora, e a própria RBS é uma das filiadas à Rede Globo de televisão, que detém os direitos do futebol e pode estar deixando o futebol. Agora, o senhor falava de 20 anos à frente do Veranópolis. O Ademir também foi atleta profissional, viveu e está vivendo aí há alguns anos o próprio Veranópolis e pegou, mas eu digo, a influência da televisão
em toda a estrutura do futebol, de montagem de equipe, de associado, de tudo isso, da visibilidade, ela acabou trazendo um benefício. Acredito que hoje, atualmente, seria muito complicado fazer, como daqui a pouco lá no início, como o senhor pegou dentro desses 20 anos, ela foi um facilitador para o futebol, ela acabou limitando também, regrando de certa forma, hoje são apenas 12, mas o que dá para falar dessa evolução com a vinda e com todo esse recurso? Não tem dúvida, respondendo assim a tua pergunta, que a televisão, ela mudou o futebol. Não só no Rio Grande do Sul, vamos falar do Rio Grande do Sul. Primeiro ano que eu fui na Federação Gaúcha, não era o Noveleto o presidente, o Noveleto apenas era o vice-presidente. Foi distribuído para os 16 clubes 50 mil reais. 50 mil reais, isso não pagava 1/3 de uma folha de pagamento. Não tinha televisão. Não é culpa do Perondi, que era o presidente. É culpa de que não tinha esse nicho de televisão. Com a vinda do Noveleto, surgiu as transmissões como elas são feitas até hoje. E é claro, aí com a habilidade do Francisco Noveleto, ele é um grande negociador, ele foi para a televisão, ele foi para a Globo e conseguimos colocar como a terceira cota dos campeonatos estaduais. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Isso aí nós devemos ao Francisco Noveleto, que conseguiu negociar. É claro que o futebol teve uma evolução dentro de campo, teve uma evolução fora de campo. Os estádios hoje eles têm uma qualidade muito melhor do que era naquela época, e principalmente os gramados, né? Os gramados, tu que vive dentro dos gramados, tu percebeu essa evolução que teve. Isso aí tudo por quê? Porque tem um dinheiro que circula, tem um dinheiro que vem da televisão, tem um dinheiro dos patrocinadores, porque a televisão puxa patrocinador. Então a gente tem uma condição... Direitos e deveres, né? E você tem que ter uma praça adequada, como o próprio Veranópolis tem a contento. Exatamente. Então o advento da televisão ele foi assim, muito salutar para o desenvolvimento do futebol. E é claro que agora começa a se falar que a Globo estaria de retirada, estaria saindo, nada oficial ainda, não se sabe o que vai acontecer. O país como um todo está mudando, não só a Globo, não só o futebol. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Se não tem televisão, seja a Globo, seja qualquer outro canal, é claro que nós vamos sentir, desde o Veranópolis até Grêmio e Inter, para todos os campeonatos. Então eu acho que nós temos que fazer o campeonato esse ano, procurar nos classificar e aguardar para ver o que vai acontecer para o ano de 2020. Agora, você não chegou a pegar tudo isso quando atuou, mas lá internamente, só o jogo pela grandeza, esse de quarta, de você enfrentar uma das principais equipes do campeonato, a visibilidade, mas você vai ter o jogo ao vivo para o mundo todo, o jogo do Veranópolis e do Inter. Internamente lá os jogadores comentam, você se percebe, a gente acompanhando também, quando é jogo contra a dupla, parece que um jogador que se transforma também, isso de certa forma pode ser um fator positivo, porque o atleta é profissional, joga o campeonato aqui, mas tem que ter a visibilidade, porque o Ademir segue a vida no Veranópolis, buscando já projetar a temporada de 2020, mas o jogador tem que atuar e vai ter que ir para um outro clube. Tem disso também, que ele sabe que é uma das grandes oportunidades, além de fazer uma boa campanha no clube, mas de forma específica um jogo como esse? Com certeza. Até quando a gente contrata os atletas, eles perguntam, mas joga contra Inter e Grêmio? Um em casa, um fora, até porque é um jogo de TV. E nesse momento o atleta está jogando no Veranópolis já buscando a projeção para o segundo semestre. E todos querem estar nesse momento participando desse tipo de situação. Como você falou, antigamente se passava mais a nível estadual, agora qualquer jogo passa a nível mundial. E o futebol está tão importante no mundo, virou uma atração que um jogador está aqui no Veranópolis, por causa de um jogo do tipo de quarta-feira, ele pode ir para o Japão, para a China, para a Arábia, por ter feito uma boa atuação. Então é um jogo que pode mudar a vida dos atletas. O Soares é um caso como o Ademir coloca, né, que passou pelo Veranópolis, fez até uma boa temporada, mas hoje é jogador do Porto, né, uma equipe que joga a Champions League, e eu via
ele é avaliado era uma fortuna o valor do passe do jogador. Um jogador que há pouco tempo, aí, 3, 4 temporadas atrás, estava aqui. Visto pelo Ademir no Cerâmica. Veio para o Veranópolis no ano seguinte, fez a temporada, nem toda ele foi titular, entrava em alguns jogos, voltou para fazer o próximo campeonato aqui, quando surgiu a oportunidade dele ir para Portugal. E aí é claro que houve uma negociação com a direção e a gente liberou e hoje está aí, né? Tá despontando na Champions League mesmo. É um grande centroavante e volta e meia faz os seus gols lá e ajuda a sua equipe a seguir a sua trajetória. Começou aqui, no Veranópolis. Nós temos diversos exemplos, né, Paula? O Veranópolis é um criador, é um patrocinador, principalmente de treinadores, né? Quem começou aqui... O próprio técnico da Seleção Brasileira hoje, O próprio técnico da Seleção Brasileira começou aqui. Eu ainda não estava na direção, mas ele foi o primeiro técnico, quem nos colocou na primeira divisão depois, no ano seguinte, e hoje está na Seleção Brasileira. Temos o Gilmar Dalpozo, temos mais recente, o Thiago. O Thiago, grata surpresa para nós, grande cidadão, grande ser humano. A gente torce muito, torce por todos, mas torcemos também pelo Thiago, que vem um nível um pouco abaixo, porque ele começou agora. Mas já começou muito bem, estourando aí, sendo campeão da Sul-Americana. Então, jogadores também, né? O exemplo do Souza, que está lá em Portugal, e temos outros jogadores, né? Isso aí tudo porque o trabalho aqui é sério, o jogador vem, sabe que aquilo não vai enriquecer, mas eles têm a oportunidade de aparecer e todos eles aparecem. Todos os jogadores, quando se termina uma competição aqui, eles, se não saem empregado, sem emprego eles não ficam durante os 15, 20 dias, aí já arrumam um lugar para trabalhar. Tem toda a visibilidade. Agora, voltando para o time, Ademir, porque você sabe que torcedor é emoção e críticas com jogadores, comissão, e aí acaba sobrando para todo mundo. Mas dentro da formação, todo ano voltamos a dizer, se forma uma nova equipe. Se manteve, de certa forma, uma base de estrutura, com goleiro, zagueiro, o Eduardinho, que é 10ª temporada. Mas as lesões, ontem teve mais uma, mas principalmente as lesões durante essa pré-temporada de montagem da equipe, está atrapalhando um pouco, de certa forma, para a equipe se encontrar e principalmente encontrar o melhor futebol? Quando a gente contrata, que monta a equipe, a gente sempre tem uma espinha dorsal, como se fala no futebol, né? E a questão do Eduardinho e do D'Agostini, principalmente, são atletas que são identificados com a torcida. Então, soma-se o Jadson, o Bove, o Reinaldo, o Juba, só ali nós teríamos 7 ou 8 atletas do ano anterior. E esse ano, na estreia, nós tivemos 2. Seria para ter 7, nós tivemos 2. E essa confiança, principalmente no começo de temporada, ela é importante. Mas a gente não é de lamentar, porque se tivesse ganho jogos, o pessoal nem ia lembrar que eles estavam no grupo. Então nós temos que valorizar quem está à disposição. É claro que a gente sente a falta deles, mas se nós ficassemos lamentando, e eles não vão poder estar amanhã, não vão poder estar no jogo do domingo, nós podemos entregar os pontos já, antes de continuar o campeonato. Teve outros clubes que tiveram outros tipos de problema. Eu até comento que o São Luís de Juí fez um grande jogo contra o Inter. Numa infelicidade, o goleiro deles perderam o jogo. No outro jogo, eles estavam bem contra o Caxias. O árbitro errou, deu um pênalti contra eles. Hoje, eles têm o mesmo número de pontos que nós, com atuações superiores. Então, tem as circunstâncias do futebol que faz com que os resultados aconteçam ou não. E o torcedor, ele é paixão, ele vai ir resultado. O futebol só é bom se tu ganhou. Eu trabalhei com um treinador que ele dizia assim, tu quer saber se o time é bom, olha o resultado do último jogo. Até um dia eu conversava com o Mauri Kenevitz, foi zagueiro de vários clubes do interior, está há anos de treinador de futebol. Ele falou que no domingo ele ligou para a casa dele, falou com o pai dele pediu quanto foi o jogo. Ligou para a esposa, quanto foi o jogo. Falou com os filhos, quanto foi o jogo. Se as pessoas da família que vivem o futebol perguntam quanto foi e não como foi, imagina o torcedor.
que vai lá, que compra o seu ingresso, que quer ver seu time ganhar e não, às vezes não sabe ou não percebe que tem um adversário do outro lado. E teve situações que eu digo assim, que daí é o acúmulo da apelação, que nós chegamos a perder um jogo para o Grêmio, o Inter, o torcedor vendeu o jogo. Aí eu digo assim, já ultrapassa os limites. Ser cobrado no futebol faz parte, mas tudo dentro de numa normalidade. Entender que nem no jogo de ontem, um exemplo, teve uma entrega dos jogadores, teve futebol para ganhar e no final não conseguiu, mas teve a entrega, teve uma situação de estar na frente do resultado e numa infelicidade acabamos não conquistando os pontos que nós queríamos. Agora, em 20 anos, vai se ganhando maturidade, vai se aprendendo, vai daqui a pouco não repetindo algumas situações. Agora, como é que é para o senhor que tem família, tem uma empresa, tem a paixão e tem que dirigir um clube pequeno numa cidade onde todo mundo se encontra, todo mundo tem a proximidade. Como é que é lidar num momento como o desse, agora que a gente já percebe? Ontem o árbitro apitou o final do jogo, a torcida vaiou. Eu acredito que tem essa proximidade. Como é que está sendo? E eu acredito que vai se amadurecendo também. Já teve, como a gente falou, momentos piores do que esse, mas como é que é o dia a dia de Gilberto Generosi? É bastante desgastante, viu? Bastante desgastante a situação que a gente vive como direção. Ontem, quando terminou o jogo, realmente a gente ouviu aquela vaia lá. Acredito que nem tanto para a direção, mas para jogadores que também não merecem vaia. Ninguém merece vaia. Todo mundo se entrega, todo mundo levanta cedo, todo mundo treina, todo mundo se prepara para uma determinada função. Os jogadores para jogar futebol. E aí chega no final, o resultado não veio por uma circunstância de jogo, né? Que se o juiz tivesse dado pênalti, eu não costumo falar em pênalti que deu, pênalti que não deu. Mas se o juiz tivesse dado ou tivéssemos feito aquele gol, nada disso aconteceria. Então é muito fácil para a torcida, eu entendo, eu também sou torcedor. É muito fácil para, na hora terminou o jogo, vaiar a torcida. Ontem tivemos um fato lamentável lá em Pelotas, tenho essa oportunidade de falar, a torcida agrediu fisicamente. Presidente, segura que a gente vai falar no próximo bloco, a gente já está estourando o tempo e volta para falar um pouco disso, dessa relação, e você se segura, não sai daí, a gente vai estar também projetando aí o jogo do Veranópolis e do Inter, falando dos pontos de venda de ingressos. Segura, não sai daí.